Quem daqui que esteja assistindo nunca ouviu histórias de pessoas tomando chá para baixar a pressão? Ou provavelmente você até já tomou algum chá para passar a pressão, ou então você passou chá para alguém para baixar a pressão. Isso é uma coisa que é uma prática que é muito comum, e não é só uma prática comum aqui no Brasil, não, é uma prática comum no mundo inteiro. E de vez em quando chega comentários comigo perguntando sobre o chá disso, sobre o chá daquilo, e um dos chás que é mais procurado para baixar a pressão é o chá verde. E aí eu fui atrás da internet, não é possível viver atrás de estudos. O que fala, o que a medicina fala sobre o chá verde? O que os últimos estudos falam sobre o chá verde? Porque assim, é comum as pessoas falarem dessa forma. Eu conheço uma pessoa que estava com pressão baixa e quando ela tomou o chá verde, a pressão dela que estava 18/11 caiu para 14/9, caiu a pressão. E aí fica essa dúvida, será que isso realmente é verdade? O que a medicina fala sobre isso? Como você já sabe, aqui no meu canal eu não venho nada a falar do que eu acho, eu tenho que trazer dados científicos. E essa era uma coisa que eu tinha até uma certa curiosidade. E eu fui estudar para trazer esses dados para vocês. E eu vou dar logo o spoiler aqui para vocês. O chá tem o lado bom e tem o lado ruim. Eu não vou aqui só falar de coisa boa e nem só vou falar de coisa ruim. Ele tem os dois lados. Cabe a você decidir o que você acha que vai ser bom ou ruim, mas para isso você tem que ter dados. Então assiste aí o vídeo, que depois da vinheta vou lhe passar todos esses dados que eu fui atrás para trazer para vocês já tudo mastigado. Para começar esse vídeo, eu quero logo falar da seguinte forma. Às vezes, paciente chega e fala assim comigo, e provavelmente você que está assistindo deve pensar da mesma forma. Se é natural, então não faz mal. Não, gente, não é isso. Porque tudo na vida tem um efeito bom e tem um efeito ruim. Depende principalmente da quantidade. Tem muitas das coisas que são remédio, mas que se for tomado da forma inadequada, vai virar veneno. E tem muitos venenos que podem virar remédio. Acompanhe aí comigo. Então essa daqui é a grande pergunta, né? O chá, ele pode realmente baixar a pressão? Lembra que eu falei para vocês que tem veneno que pode virar remédio, tem remédio que pode virar veneno? Essa aí eu acho que é uma curiosidade que talvez vocês não saibam. O captopril, ele é um subproduto do veneno da cascavel. Detalhe, ele foi conhecido pelo brasileiro. Exatamente, esse brasileiro ele pegou o veneno da cascavel, e lá dentro do veneno da cascavel existe várias substâncias, e ele separou uma dessas substâncias, que é o captopril, multiplicou e começou a aplicar para tratamento da hipertensão. E realmente funcionou. Então tá aí uma prova de que o veneno também pode virar um remédio. E tem muitos remédios, né? Se tomar em excesso também pode virar veneno. Bem, mas aqui o que interessa realmente é trazer informações com dados científicos, e eu fui atrás, claro, logo para começar minha pesquisa, eu fui atrás saber o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia fala sobre esse tópico. E tá aqui. Isso aqui, gente, eu copiei e colei para trazer para vocês, tá? Isso aqui é a diretriz de hipertensão arterial de 2016. Tá lá, ó. O chá verde, além de ser rico em polifenóis, grave esse nome, tá? Polifenóis, em especiais as catequinas, guardar também esse nome, possui cafeína. Ainda não há consenso, mas alguns estudos sugerem que esse chá possa reduzir a pressão arterial quando consumido em doses baixas, pois doses elevadas contêm um maior teor de cafeína e pode levar à pressão. Recomenda-se o consumo em doses baixas. Tá aqui. Isso aqui para vocês poderem ver. Tirei um print da tela. Exatamente o que eu falei, que eu coloquei aqui para vocês lerem melhor. Eu deixei aqui, ó, chá verde, rico em polifenóis, exatamente isso aqui. Tudo bem, mas isso aqui é a diretriz de 2016. E a última diretriz de hipertensão? Eu fui atrás da última diretriz de hipertensão, que é a de 2020. Detalhe, não tem nada falando sobre isso. Eu procurei, não achei nada. Aí eu achei isso aí muito estranho, né? A Sociedade Brasileira, em 2016, fala que faz bem, depois já não fala nada. Não, então eu vou ter que pegar mais dados, vou ter que correr atrás de mais dados para falar sobre isso aí. Mas antes de dar continuidade, você precisa saber sobre um pouco do chá verde, porque
assim, o que é chá verde? Né? Quando eu comecei a estudar, eu digo, caramba, o que é chá verde? Eu não tinha ideia. Eu vi já minha esposa falar uma vez, até ela tomou para emagrecer. E um monte de coisa. Tá, mas eu preciso saber o que é o chá verde. E aí eu fui ver que também tem muitos estudos que falam chá verde, também falam sobre chá preto. Mas tá aí, vou deixar aí na tela para vocês poderem saber o que é o chá verde. Então, esse aqui é o chá verde, né? Conhecido no mundo científico como Camellias sinensis. E ela é rica em catequinas. Lembra que eu falei lá na diretriz de 2016, né, que essas catequinas têm o potencial para baixar a pressão? O que é catequina? Um fitonutriente das famílias dos polifenóis. É essa substância aqui que tem a capacidade de reduzir a pressão. E aí, tudo bem, eu vou atrás dos estudos então. E aí eu vou trazer o resumo aqui para vocês. Esse aqui vai ser o roteiro que eu vou passar para vocês. Primeiro eu vou falar sobre os pontos positivos, porque tem vários estudos falando bem. Depois eu vou falar qual a melhor forma de você consumir. Como que seria a forma adequada para você aproveitar todos os benefícios dessa planta? Mas também vou falar sobre os pontos negativos, né? Porque tem muita gente na internet que só fala bem e outros só falam mal. Não, não. Aqui eu vou trazer uma análise equilibrada. E aí você toma a sua decisão. E no final, claro, eu vou dar aqui a minha opinião. Então, conforme prometido, vamos lá. Vamos começar a falar os pontos positivos, né? Principalmente sobre o efeito da pressão arterial, que esse seria o foco principal aqui do vídeo. Então tá aqui, esse aqui é um dos estudos, ó. Estudo com amostra de mais de 1.500 pessoas em Taiwan, com idade superior a 20 anos, com consumo médio de 600 ml de chá verde, em forma de infusão ao dia, obtiveram uma redução de 65% do risco de adquirir hipertensão arterial. Veja, eu não estou falando redução de 65% da pressão, eu estou falando redução de 65% de adquirir, de ter hipertensão. E tem um estudo aqui em ratos que fala, né, que o extrato de chá verde promoveu uma proteção contra essa hipertensão. O que eles fizeram? Eles começaram a dar dose de angiotensina, que é uma substância do nosso corpo que aumenta a pressão, né? E viram o seguinte, que os animais que estavam tomando o chá verde, essa pressão não subiu. Opa, então nós temos aí estudos que começam a mostrar que realmente o chá verde pode combater, ou melhor, eu acho nem a palavra boa não é nem combater, eu acho que seria prevenir a pressão arterial, até porque o estudo foi feito dessa forma, né? Eles queriam demonstrar se o uso de forma regular do chá verde poderia prevenir, e parece que realmente ele pode prevenir. Mas não é só isso não. Tem estudos que falam sobre outras coisas, inclusive colesterol, proteção de AVC, proteção de infarto, doenças cardiovasculares de forma geral. E esse aqui é mais um estudo, olha só. Agora é feito sobre colesterol, e eu deixo aqui, tá, um print aqui do resumo aqui do estudo. Uma pesquisa, uma população com mais de 8.000 homens e mais de 5.000 mulheres com idade de 40 a 69 anos no Japão, com consumo diário de 10 xícaras de chá verde. Gente, é um consumo diário, é alto, é 10 xícaras de chá, é chá pra caramba. Mas vamos lá, um consumo diário de 10 xícaras de chá verde por infusão pelo período de 14 semanas consecutivas, observou-se uma redução de 28% do colesterol. Seguindo aqui, nós temos também o efeito sobre a agregação plaquetária e de prevenção de infarto e AVC. Estudo com 20 fumantes crônicos hipertensos demonstrou que o consumo de chá verde pode ser eficaz na redução dos níveis pressórios e na prevenção de doença cardiovascular. Está aqui um printzinho para vocês poderem acompanhar. Então nós achamos dados bem interessantes e com estudos até grandes, com mais de 1.000 pessoas. Teve nesse estudo que 8.000 homens, 5.000 mulheres, mostrando redução ali do colesterol. Dados bem interessantes que mostram o benefício do chá verde. Mas aí sempre tem que levar em consideração o seguinte: a quantidade desse chá verde, como que ele é absorvido, como ele é preparado. Será que ele puro, ele tem uma absorção e ele sobre infusão tem outra? De quantas e quantas horas? Quais efeitos colaterais? Porque as pessoas têm essa falsa impressão. Elas acham que é natural, então não faz mal. Gente, pelo amor de Deus, não caio nessa falácia. Tudo na vida tem efeito colateral.
Até água tem efeito colateral. O quê? Não acredito. Claro que tem. Você pode estar achando estranho. Como assim água tem efeito colateral? Claro que tem. Se você tomar água, você vai o quê? Você vai urinar. É um efeito colateral. Ah, doutor Cota, mas é normal. Mas toma muita água para ver o que você vai acontecer. Sua urina vai ficar transparente de tanta água. Você vai ficar urinando muito. Isso é um efeito colateral. Comida. Quem daqui que esteja assistindo nunca comeu uma coisa que passou mal? Então, assim, tudo que você colocar da boca para dentro vai ter algum efeito colateral. E aí você precisa saber quais são os efeitos colaterais, como tomar, melhor forma de utilizar esse medicamento. Pensa aqui comigo, quando você vai com o médico e o médico prescreve um medicamento, o que você pergunta para ele? Doutor, como é que eu tenho que tomar isso aqui? Eu tenho que tomar 2 vezes ao dia? Eu tomo 1 vez ao dia? Tem que ser jejum? Pode ser depois do almoço? Porque tudo isso aí pode influenciar. Você sabe que isso aí pode influenciar. Se no remédio influencia, também nos produtos naturais também acaba influenciando. Pois bem, para responder essa pergunta, daí estudos falando, né, como que deve ser consumido. Eu trouxe algum deles aqui para vocês. Então, nós temos aqui estudos mostrando qual a melhor forma de consumir. Uma pesquisa com 14 homens e 6 mulheres com idades entre 20 e 39 anos demonstrou que a suplementação do extrato, só do extrato chá verde, foi ligeiramente mais eficaz e é ligeiramente mais eficaz na sua ação antioxidante quando comparado com chá tipo infusão. Então, se você pegar ele e triturar, ele é melhor do que você fazer ele na forma de chá. E ainda tem outro dado aqui. A infusão preparada com água morna ou fria parece ser mais eficaz na preservação das estruturas e na absorção das catequinas. Olha de novo lá as catequinas, os polifenóis, comparados com a preparação de água em ebulição. Então parece que quando você prepara, você coloca ele na água, quando você aquece, você acaba perdendo uma parte da substância que é interessante para você, que são as catequinas. Então, se você pegar o extrato, ele é melhor do que você colocar ele numa água morna. Mas se você ferver, aí você perde mais ainda estruturas. Você, como vamos dizer, você perde uma parte daqueles polifenóis que são importantes na redução da pressão arterial. Isso aí você provavelmente não sabia. Então veja só, a forma de preparo influencia nos benefícios que vai dar para você. Então não é assim, toma aí o chá, né, torta direita, faz aí de acordo com a tua vontade. Não, não funciona assim não. Você tem que saber qual a melhor forma de preparar, qual a melhor forma que vai ter dessa absorção dessas substâncias. É verdade. Agora você já sabe como preparar, agora você precisa saber ter uma absorção, é claro, porque aquela substância vai chegar no seu intestino e ela vai ter que ser absorvida. E não é da mesma forma. Às vezes com comida, você fala o seguinte, não, se eu comer tal coisa com o estômago vazio, acontece tal coisa, eu tenho que comer com o estômago cheio. Vamos lá, pegar um exemplo, bebida alcoólica. Pessoal que bebe sabe que é diferente beber com o estômago vazio e beber depois de comer. Então tem diferença sim, a absorção ela vai ser diferente. Então vamos falar um pouquinho sobre os estudos que falam sobre a absorção do chá verde. A disponibilidade das catequinas é considerada baixa. Ora, o que isso quer dizer? Que você pega lá, vamos dizer, várias folhas e vai ser absorvido só um pouquinho. Estudo demonstra que a permeabilidade, o transporte, o metabolismo da catequina na membrana celular da região intestinal são fatores limitantes aos resultados em baixa biodisponibilidade oral. Significa que quando você pega essas catequinas de forma oral, ela é pouco absorvida. Não é tudo aquilo ali. Se você pega 100 gramas, quanto é que vai ser absorvido? Vai ser pouco, é considerado que a absorção aqui é baixa. Apresenta uma forte afinidade por íons metálicos e proteínas. Olha só, proteínas, sabe o que isso quer dizer? Que se você tomar esse chá junto com alguma coisa que tenha proteína, carne, leite, outras coisas, você vai diminuir a absorção dessas catequinas. O consumo de chá verde pode reduzir a absorção do ferro. Olha aí o estudo falando, reduzir a absorção do ferro. Sabe o que significa isso aqui? Pessoas que têm anemia pode piorar a anemia. Então você trata a hipertensão e pode ganhar uma anemia. Ora, medicamento é assim mesmo. Muitas vezes você fica com medo, né? Você vai tomar um remédio. Quais são os efeitos colaterais? Não é porque é chá que não tem efeito colateral, não. Tem efeito colateral sim. E aqui falando, olha, justamente esse aqui, olha, o leite
ao ser consumido com chá verde, como é uma prática, né, comum aqui nos países da Inglaterra, pode reduzir a absorção das catequinas. Por quê? Porque tem proteína. Em contrapartida, pesquisas apontam uma possível interação do chá verde com cálcio, onde uma diminuição da absorção do cálcio é sugerida. Olha aí para quem tem osteoporose, olha aí o risco. Você está tratando a sua hipertensão e pode estar piorando a sua osteoporose. E você não sabia disso. Por quê? Porque muitas das vezes só lhe falo o lado bom da coisa. Aqui eu venho lhe falar o do bom e venho lhe falar o lado ruim. Gente, é importante trazer essas informações aqui para vocês, porque quando a gente vai pesquisar na internet, olha aí vídeos, o que acontece? Quando vê uma pessoa falando bem sobre uma determinada substância, ele só faz falar bem. Ele não fala o lado ruim. E aquele que gosta de falar do lado ruim só gosta de falar o lado ruim. É por isso que eu tenho que trazer os estudos de forma mais completa, mais abrangente, para você ter as informações e a partir daí você toma uma decisão. Então vamos pensar, se seu único problema é pressão alta, você não tem problema de anemia, não tem problema de osteoporose, vale a pena? Vale a pena. Ah, mas e doutor, eu adoro tomar chá. Pronto, acho que você junta a fome com a vontade de comer, talvez seja uma boa saída para você. Mas aquelas pessoas que, por exemplo, já tem osteoporose, já tem anemia, eu acho que já tem que ser usado com cautela. E um dos pontos para mim que é o mais importante, qual é a dose? Porque lá na diretriz, vocês viram que tem que ser consumidas em dose baixa. Ok, o que é essa dose baixa? Qual é a dose recomendada? Então, vamos lá. Esse aqui é um resumo dos estudos, falou o seguinte, que não há estudos que elucidam a quantidade de consumo de chá verde, principalmente para prevenção de doenças cardiovasculares. Então, até hoje, não tem estudo nenhum que bate o martelo sobre isso. Porém, experimentos em humanos demonstram que o consumo de 3 xícaras de chá ao dia já parece exercer um benefício cardiovascular. Parece, não é que exerce. Tudo leva a crer que sim. Como a redução do risco de infarto do miocárdio quando consumido cronicamente. Então, se você tomar de forma crônica por vários e vários anos, isso aqui reduz o risco de infarto. E olha só, o FDA também fala um pouco sobre o chá verde, né? O FDA seria tipo uma Anvisa lá dos Estados Unidos. Então, a FDA recomenda que o consumo de 4 a 6 xícaras de chá verde ao dia na prevenção do câncer de esôfago e de estômago. Coisa interessante, né? Então, mais um dado aqui para você. Olha, tem lado bom e tem um lado ruim, como tudo na vida. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Aqui no chá verde não seria diferente. 2 dados para mim são super importantes na hora que eu vou passar um medicamento para um paciente. O primeiro é saber de quantas em quantas horas esse medicamento deve ser ingerido. E a segunda é saber quais são os efeitos colaterais. Pensa aqui comigo, quando você vai num médico, você pergunta para ele... Doutor, como é que eu tenho que tomar esse remédio? O médico vai dizer, olha, você tem que tomar isso aqui 2 vezes ao dia. Por exemplo, a losartana. A losartana você tem que tomar 2 vezes ao dia para ter um efeito bacana. Não, se for uma valsartana, 1 vez ao dia é o suficiente. E se for captopril? Captopril tem que tomar 3 vezes ao dia. Então é interessante porque na hora que você ingere uma substância, ela vai ser absorvida, ela vai passar para o seu sangue, ela vai ter um pico plasmático, a gente fala, que é a quantidade daquela substância no sangue, e depois ela vai ser digerida, vai ser, não seria a palavra, seria metabolizada pelo seu organismo, e com isso ela vai diminuindo essa quantidade. Então você tem sempre que manter aquele nível plasmático. Pois bem, com o chá é a mesma coisa. Eu preciso saber qual a quantidade e não só qual a quantidade, mas de quantas e quantas horas. E detalhe, fazendo dessa forma, quais são os efeitos colaterais? Pois bem, eu fui atrás dessas informações para poder passar para vocês que isso aí é super importante. Você vai tomar chá, porque lá fala estudar, tomou 10 xícaras de chá por dia, já a FDA fala que é para tomar umas 3 xícaras. E aí, como é que é a melhor forma de utilizar o chá verde? Então essa aqui foi a resposta que eu achei. Não teve resposta. Eu queria saber de quantas horas você tem que tomar o chá para ter os benefícios. Não teve resposta nenhuma. Ele tem também os efeitos colaterais. Pode reduzir a absorção do ferro, pode piorar a sua anemia, pode impedir, diminuir a absorção do cálcio, pode piorar a sua osteoporose. Não pense porque é coisa que é natural que não tem efeito colateral. Ora, eu sempre falo para meus pacientes que maconha é natural.
E a maconha tem efeito colateral. Tem estudos que mostram aqui sobre os efeitos da toxicidade, que seria assim, um pouco os efeitos colaterais e tal. Então vamos lá, vou passar esse dado aqui para vocês, foi o que eu achei. Eu achei muito estranho, mas tudo bem. Outro aspecto importante de ser comentado é que em relação à toxicidade, o estudo realizado em ratos, só foi em ratos e não foi em humanos, consumindo 2 quilos, né? Seria 2.000 miligramas, seria 2 quilos por cada quilo, né, ao dia, por 28 dias consecutivos, não foram observados efeitos tóxicos nesses animais. Gente, se você for parar, olha só, 2 quilos por quilo seria o seguinte, uma pessoa de 70 quilos teria que consumir 140 quilos de chá verde por dia. Ah, não faz sentido, gente, por favor. Como eu coloquei aqui, eu tenho o direito de achar isso aqui estranho. Esse foi o dado que eu achei. Então quer dizer que é uma droga mega segura, que eu posso comer o dobro do meu peso e não vai ter efeito colateral. Primeiro, eu não conseguiria consumir o dobro do meu peso, né? Óbvio. Então, assim, eu achei muito estranho. Mas tudo bem, é o dado que tem, é o dado que eu trouxe aqui para vocês. Então agora vamos falar sobre um pouco das notícias ruins, né? Do chá verde, como eu já falei, tem várias coisas boas, mas também tem os lados ruins. Então, uma grande parte das pesquisas é realizada em animais in vitro. Quer dizer, tem pesquisa em humano? Tem. Mas a maioria são feitas em animais in vitro. E faltou um dado que é super importante. É aqui que mataria a charada. Faltou um estudo randomizado, duplo cego, com um número grande de participantes. E nenhum estudo sobre efeitos agudos do chá na urgência. Sabe qual é um dos maiores defeitos que as pessoas têm? É que elas falam o seguinte: menina, olha só, toma esse chá porque a minha pressão estava alta e eu controlei com esse chá. Você pega um único caso, uma única pessoa, você toma como isso, como verdade, e a partir daí isso é uma verdade absoluta. Quer dizer, a pessoa só fala coisa bem, não fala nada mal, e aí você manda ver, vamos dizer, no chá verde, e você não sabe de nada dessas informações. Quando eu prescrevo um medicamento para um paciente, eu tenho que levar em consideração estudos robustos. Ora, é disso que você exige de mim. Por que você não exige também isso de uma pessoa quando lhe passa um dado desse? Porque pode ser muito perigoso. Então, quando eu vou passar um medicamento para você, esse é um medicamento que passou por um estudo com, sei lá, 5.000 pessoas. Aí como é que eles fazem? Eles pegam 5.000 pessoas que não tomaram aquela substância e outras 5.000 pessoas que tomaram aquela substância. Só que detalhe, ninguém sabe quem está tomando a substância e quem está tomando pílula de farinha. Nem os médicos sabem, é por isso que é chamado de duplo cego. Os participantes não sabem e também os médicos não sabem, porque os participantes eles são sorteados de forma aleatória, eles viram um número e é de forma aleatória, ninguém sabe. Só vai saber no final do estudo. E aí sim, não vai ter o viés da pessoa querer que o remédio dê, porque tem a paixão ali do lado, né? Então, falta isso, falta o estudo duplo cego, falta o estudo comparativo. Tudo bem, esse estudo fez esse benefício, mas e se for uma pessoa que estiver tomando pílula de farinha? Será que também não vai ter o benefício? Será que não tem o efeito placebo? Você tem que levar isso em consideração. Eu peço muito cuidado para vocês não saírem acreditando em tudo que falo para vocês. E até inclusive médico, até mesmo de mim. Vocês têm que aprender a duvidar até mesmo de mim. Imagina do seu vizinho, do seu parente que fala: ah, teve um caso que deu certo. Pronto, não, isso aí, não tome isso aí como verdade absoluta. Mais um dado aqui para vocês que eu peguei, isso aqui pesquisando na internet, eu achei muito interessante. Olha só, o chá verde reduz a eficácia de remédio para pressão alta. Exatamente, quer dizer, um chá que é para baixar a pressão reduz o efeito do remédio que baixa a pressão. Então a bebida diminui a quantidade da droga utilizada para controle da hipertensão na corrente sanguínea em 75%. Isso aqui tá aqui, eu peguei e fiz um copia-cola. Estava escrito dessa forma aqui nesse... Isso aqui não é um estudo, tá? Esse aqui foi... Eu não achei esse estudo, mas eu vi isso aqui só desse site falando o seguinte, que o chá verde é uma das opções de bebidas mais saudáveis para hipertensos, já que estudos indicam que ele ajudaria na redução da pressão arterial. No entanto, uma pesquisa na Universidade de Fukushima, no Japão, apontou que essa bebida pode ser perigosa para quem está tratando com medicamentos. Ela reduziu a quantidade... Nadolol não é uma droga
pelo menos eu nunca prescrevi, eu acho que nem tem aqui no Brasil, mas você saber que ela pode reduzir o efeito, sabe aquele negócio, né? Interação medicamentosa? Pois é, nós temos aqui interação medicamentosa, reduz a quantidade de nadolol, droga utilizada por hipertensos na corrente sanguínea em 75%. O que eu estou querendo trazer aqui com esse vídeo para vocês é para tirar a ingenuidade de vocês. Porque todo mundo, é saudável, então faz bem. Não toma que não faz mal nenhum. Aham, sei. Você não sabe se faz bem e não sabe nem se faz mal, porque você não tem certeza. Quando eu passo pelo menos um medicamento, eu já sei que o efeito colateral tá lá na bula, olha. A chance é comum de acontecer isso aqui é incomum, isso aqui é raro. Eu sei como é que tem que tomar. Então eu vou trazer aqui minhas considerações finais. Parece que o chá verde, tudo indica, os estudos apontam que realmente reduz a pressão. Só que não tem um estudo que mostra a redução da pressão na urgência. Então você está com pressão alta, você quer reduzir sua pressão. Qual o chá que eu tenho que tomar para baixar minha pressão? Até hoje não tem nenhum estudo que comprova. Nem o chá verde conseguiu provar. Então parece que o chá verde, na prevenção da hipertensão, é uma boa. O uso crônico, legal, mas o uso crônico. E eu ficaria ali com aquela dose moderada de 3 xícaras por dia, que seria uma opção. Então seria uma opção de você substituir alguma coisa. Vamos lá, os amantes do refrigerante, você poderia substituir o refrigerante pelo chá verde? Ok, seria uma saída, né? Uma bebida gelada, pode ser uma bebida quente. Se você quer uma potência maior, seria apenas o extrato. Eu vou dar aqui minha opinião para a gente finalizar. Você gosta de chá? Tome o chá verde, eu acho que é uma boa opção. Mas não faça como muitas pessoas querem fazer. Elas querem parar de tomar o remédio para ficar tomando chá. Quando eu passo o medicamento, quando o seu médico passa o medicamento, ele tem convicção, ele sabe como esse medicamento funciona, ele sabe que vai funcionar, sabe quais são os efeitos colaterais, sabe qual é a dose, sabe de quantas vezes tem que tomar por dia. Todos esses dados nós já sabemos. O chá verde, nós infelizmente não sabemos. Mas isso é uma boa, porque vale a pena sair estudos daí. Veja só, não foi do estudo através do veneno da cascavel que descobriu o captopril e a partir daí começaram a surgir outros medicamentos fantásticos. Não que o captopril não seja fantástico, o captopril é um medicamento fantástico, sim, mas conseguiu sair até coisas melhores a partir daí. Então isso eu acho que é um dado que é importante para surgirem novos estudos a partir dos polifenóis, a partir das catequinas. Eu espero ter esclarecido, né, alguma coisa para vocês. Eu acho que eu trouxe até mais dúvida do que esclarecimento, mas eu acho que isso aqui é importante, você ter os dados, e aí partir com os dados na mão, você decide o que você vai fazer. Um forte abraço, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça, dá uma ajuda para o canal, dá aí um curtir. Se você não for inscrito, gostou dessas informações, aqui as informações são dessa forma, informações equilibradas, sem paixão, apenas aquilo que a medicina fala, e eu falo e trago a prova, porque falar é fácil, a internet está aí para aceitar qualquer coisa, né? Então eu tenho que provar para vocês. Forte abraço, meus amigos, Deus abençoe vocês, nos veremos no próximo vídeo. Então você gostou desse conteúdo? Tem uma pergunta para me fazer? Então participe da nossa live. Todas as segundas-feiras, às 17 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário de Manaus. Você vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta para mim, eu vou responder ao vivo, com toda a qualidade que eu puder colocar.